Muito bem, irmãos, como é bom louvar o nome do Senhor, mas ainda ouvir aquilo que Ele tem preparado para nós através da Sua palavra. E eu leio para a nossa meditação nesta manhã o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, dos versos 27 ao 31. Isaías, capítulo 40, 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Palavras do Senhor. Vamos observar dentro do contexto deste pequeno texto, desta pequena experiência do povo de Israel, uma visão distorcida sobre Deus, que pode levar a uma falsa esperança sobre o futuro. Como uma introdução a esta minha palavra, gostaria de perguntar: você com certeza já experimentou momentos assim? Acordou de manhã e não tinha vontade de levantar. O dia nem começou e você já estava cansado, indisposto ou cansada, indisposta. Você olhou para a agenda do dia e sentiu que teria um bom dia, mas nem tão bom assim. Você está exausto, você está exausta. Dependendo das circunstâncias que têm causado este cansaço, em nosso interior podemos ter a impressão de que Deus nos abandonou. É mais ou menos como o sentimento do povo de Deus no passado, a condição precária em que estavam, de pecado, cativeiro, lhe dava a falsa sensação de ausência de Deus, declarada no verso 27, que diz: Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. O povo de Deus no passado, assim como cada um de nós hoje, tem histórias de fracasso e tristezas na vida. E muitos desistem de Deus por pensarem que Deus já desistiu deles. Mas Deus continua dizendo: eu ainda estou aqui e me importo com você. Acreditar nesta verdade é fundamental para o conceito que vamos formular acerca de quem é Deus, onde Ele está e o que Ele está fazendo. E vemos aqui, em primeiro lugar, Israel e a falsa interpretação da ausência de Deus. Primeiramente, a dúvida. Isaías escreveu ao seu povo, uma nação em pecado, conduzida ao exílio, e no momento do desespero perguntaram se Deus os havia esquecido completamente. O profeta então traz à memória novamente a grandeza de Deus
Vejam que ele está levando o povo do pensamento errado de abandono de volta à esperança em Deus. E estas palavras são para todos aqueles que estão lutando com suas frustrações com Deus e que têm alimentado a falsa declaração de que Deus não se preocupa mais. E o princípio aqui é fundamental: Deus é eterno. Deus é eterno. E o que o profeta está perguntando ao povo que conhecia, que sabia das experiências passadas, é o seguinte: você já se esqueceu? Você já se esqueceu de quem é Deus e o que Ele fez por você? Como estamos lidando com um problema de memória, esquecimento. Veja a palavra do profeta no verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? E aqui ele está sendo um tanto quanto irônico, porque o povo de Israel conhecia Deus e já tinha ouvido falar. E ele continua: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Este verso ensina-nos algumas verdades importantes. Primeiro, ele é o Deus eterno. Volte ao verso e leia a expressão do profeta. Ele é o Deus eterno. Ele está acima e além de qualquer coisa neste mundo. Ele é totalmente confiável. Podemos nos curvar diante da sua presença e dizer: Senhor, será que o Senhor estará aqui comigo quando eu precisar? E ele vai te responder: eu estava aqui antes de você chegar e estarei aqui quando você se for. A segunda observação que fazemos neste verso é que ele é Deus, Criador de toda a terra, disse o profeta. E isto significa que se ele é poderoso para criar o mundo e as coisas que nele existem, nenhum problema que apresentemos pode ser grande demais para ele. Há uma terceira observação que ainda precisamos fazer. Ele nunca se cansa nem fica exausto, completa o profeta na sua mensagem. Eu fico cansado depois de um dia de trabalho, mas ele sempre está disponível, sua força não tem limites, não se esgota. Há mais uma observação a ser feita ainda neste verso. Nada se compara à sua sabedoria. Deus tem visão clara sobre você, sobre a sua vida. Ele sabe da sua vida mais do que você sabe sobre você mesmo. Ele sabe mais de você do que você mesmo. E há então, na continuidade da palavra profética, uma promessa. Se nos lembrarmos disso, que ele acaba de mencionar, ficará mais fácil entendermos as suas promessas. E o verso 29 diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Força e vigor refere-se à capacidade de agir e se movimentar no momento de crise. Significa que você receberá o que precisar para continuar a sua caminhada. Até o ser mais forte pode sofrer desânimo. Todos precisamos ser fortalecidos por Deus. E depois de prometer e lembrar ao povo de Israel desta grande força de Deus e de nos lembrar nesta manhã desta força de Deus, vem aí então o resultado final declarado no verso
31 do texto que lemos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Observe as duas frases neste verso. Os que esperam no Senhor. Observe bem. Os que esperam no Senhor. Esperar é uma das disciplinas mais difíceis da vida cristã. Pense nas muitas vezes em que você foi obrigado a esperar alguém, esperar numa fila e tantas outras esperas que temos durante a nossa caminhada de vida. O texto diz que precisamos esperar, mas deve ser uma espera confiante e alegre, porque nós esperamos no Senhor. Esperar no Senhor é como declarar: eu creio que Deus vai resolver esta minha situação. Não sei como, não sei quando, mas não vou desistir de esperar. Por isso, não vou ficar agitado, aflito, porque isso não resolverá o meu problema, apenas vou continuar caminhando. E quando eu acordar e descobrir que o meu dia tem uns gigantes para enfrentar, eu vou seguir em frente, esperando no Senhor. Esperando no Senhor, por quê? Porque, segunda frase, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem é que não deseja? Quem é que não anseia por receber forças renovadas todas as manhãs, todos os dias? E esta é promessa de Deus para o cansado, aquele que não tem forças para continuar. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, forças que vêm do Senhor, conforme escrito na sua palavra. Forças para voar alto, diz o texto. Voam alto como águias. Você acorda de manhã e sente a brisa suave te convidando para se alegrar e viver mais um dia com entusiasmo e alegria. E se as dificuldades vierem, como a águia, eu subirei acima das nuvens e nada vai me impedir de continuar voando alto. Há momentos, meus irmãos e minhas irmãs, em que parece que resta pouca energia, nos sentimos incapazes de superar as adversidades. Deus está dando uma alternativa. A águia é um pássaro grande, pesado, mas quando bate as suas asas, ele rompe com a força da gravidade e voa acima dos riscos da tempestade. E esta é uma linguagem simbólica para dizer que Deus tem uma maneira de nos ajudar a vencer as dificuldades da vida, por maiores que possam parecer. Diante da tempestade, a águia não é lançada ao chão, nem ao menos precisa voar na força da tempestade, mas ela voa acima da tempestade. Entendeu por que Deus usou o exemplo da águia para nós, para esta mensagem e para expressar esta promessa pelas vias do profeta, da palavra profética para você nesta manhã? A minha oração, então, nesta manhã, é para que você espere no Senhor e comece a voar alto acima das tempestades. Há mais uma promessa: forças para correr. O texto do profeta continua: correm e não ficam exaustos. Como um atleta, você olha para trás e vê que está saltando todas as barreiras e vencendo a corrida com uma energia espetacular que não vem de você mesmo. Claro, Deus prometeu que faria isso
por você. Assim, não tem como ficar cansado e desistir da corrida. Ele nos dá força para vencer. Promessa do Senhor. Mas ele continua no texto, no verso, último verso do texto que lemos, forças para caminhar. Forças para voar como águias, como a águia, força para correr e força para caminhar. Andam e não se cansam. Nenhuma destas promessas, para os que esperam no Senhor, sugere estagnação, ausência de movimento, mas voar, correr, caminhar é ação, para frente. A vida que Deus te deu não é para ser vivida num quarto escuro, entedioso e sem propósito, sem brilho, sem significado, mas é para voar, correr, andar, contemplar a luz do sol, as maravilhas da criação de Deus. Deus está presente no cotidiano, enquanto você se levanta para trabalhar, enquanto você está passando férias com a sua família, enquanto está caminhando por este mundo, Ele está lá com você. Enquanto está lidando com as suas angústias, enfrentando as dificuldades, você pode não perceber, como não percebia o próprio povo de Israel, mas Ele está lá e vai abençoá-lo por sua fé, confiança e esperança nele. Concluo esta minha palavra para você nesta manhã, dizendo o seguinte: o povo de Israel estava vivendo uma crise profunda e perguntava: será que Deus se esqueceu de nós? E o profeta precisou clarear a sua memória, relembrar quem é Deus e eliminar este conceito errado sobre a ausência de Deus em tempos de crise. As dificuldades vêm e elas parecerão grandes demais para lidar. Elas vêm às vezes em dose dupla, nos oprimem, angustiam e tiram as nossas forças. E corremos o risco de cometermos os mesmos erros do povo no passado. Será que Deus me abandonou? Será que Deus já não se importa mais comigo? Você está cansado? Você está cansada? Você está desanimado? Você está desanimada? Está confuso ou confusa com tudo que está acontecendo em sua vida neste momento? Lembre-se, o tamanho do nosso problema importa menos quando reconhecemos o tamanho do nosso Deus. Espera e confia em Deus. Ele trocará as nossas fraquezas pela sua força. E então subiremos como águias. Correremos sem ficar exaustos, caminharemos sem desânimo. Esta é uma promessa de Deus para você nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.